Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesse dia de Inter, dia de decisão, dia de semifinal de Copa Libertadores da América. Enfim, chegou a hora. O Colorado encara o Fluminense no jogo de ida nesta quarta-feira no Maracanã, buscando o seu lugar na grande final, também aqui no Rio de Janeiro, no próximo dia 4 de novembro. Eduardo Cudê, a princípio, vai mudar a escalação colorada para este confronto. René deu alguns indicativos do que o Inter mostrará no Maraca e, claro, o Colorado foi recepcionado por uma grande festa da torcida aqui na praia de Copacabana. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo você já tá vendo, né? Um cenário diferente, afinal o Inter está disputando, né, a semifinal da Conmebol Libertadores, o Inter buscando uma vaga entre os dois melhores da América, começa a decidir contra o Fluminense uma vaga na grande decisão. É claro, é um jogo difícil, é um jogo de 180 minutos, que começa com os primeiros 90 nesta quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã. E vou dizer, cara, o ambiente do Rio de Janeiro, ele é propício para o Internacional. Ele ainda não é um ambiente hostil. E é claro, ninguém é bobo aqui de entender que o Fluminense não vai ter, né, a força da sua torcida, não vai ter um Maracanã lotado. Os caras estão em busca, né, da sua primeira conquista, então a gente sabe o quanto é uma obsessão a Copa Libertadores. Mas de tudo que a gente viu aqui, é claro que a gente está envolto dentro do universo do Internacional, da torcida do Inter, convivendo com os colorados na rua, no aeroporto, no voo, na chegada aqui, né, ao Rio de Janeiro. A gente está vendo o quanto o torcedor colorado também quer conquistar essa Copa Libertadores da América. Então eu vou separar esse vídeo aqui em 3 momentos, tá? E primeiro eu quero dizer que o Inter não vai jogar sozinho. O Inter vai jogar junto com o seu torcedor, que fez uma recepção absurda, né, aqui para os jogadores no Rio de Janeiro, a legítima Ruas de Fogo, né? Movimento que é tradicional em jogos importantes no estádio Beira-Rio. Nós teremos a maior Ruas de Fogo da história no dia 4, né, de outubro, no estádio Beira-Rio, no jogo contra a equipe do Fluminense. Mais de 60 mil reais foram arrecadados na vaquinha, um recorde de sinalizadores comprados. Tenho certeza que nós vamos bater recorde de público nesse jogo. Tem setores como o Coração do Gigante que já estão esgotados. Tenho certeza que na quinta-feira, quando o sócio colorado puder fazer check-in, também vai esgotar rapidamente. Então mostra a mobilização da torcida do Inter para esse jogo. E o que a gente viu aqui foi justamente isso, né? Um último empurrão, né, do torcedor colorado junto ao grupo de jogadores. Na chegada, aqui do Hotel Hilton, onde o Inter está hospedado, e também no embarque, né, da delegação para o Rio de Janeiro, no aeroporto Salgado Filho, onde cerca de 500 colorados, num dia chuvoso, num dia ruim em Porto Alegre, acabaram também fazendo a sua festa para o torcedor, para os jogadores do Internacional. Estou colocando aí na tela tanto o embarque, né, do Inter em Porto Alegre, quanto a chegada aqui no Rio de Janeiro. Então uma força conjunta, né, dos gaúchos e dos cariocas e dos gaúchos que estão aqui no Rio de Janeiro para incentivar o Inter para essa decisão. O próprio René também falou sobre isso, né, que é claro que a partir do momento que os jogadores veem os torcedores, né, iludidos, com vontade de ganhar a Libertadores, fica aquela coisa de dar o algo a mais pelo torcedor dentro de campo. Interesse que deve ter uma novidade no time em relação aos últimos jogos. Então eu vou pegar os jogos da Libertadores, porque o Brasileirão acaba sendo um campeonato à parte para o Internacional. Eu quero citar aqui, gente, que o Inter deve ter o Hugo Malho como lateral direito na vaga do Bustos. Sei que muita coisa foi ventilada nessa semana, do Rômulo jogar no lugar do Johnny, do Bustos aparecer como meia no lugar do Maurício, e isso dificilmente vai acontecer. O provável time do Internacional tem Sérgio Rocher no gol, Hugo Malho, Vitão, Mercado e René, e o Hugo Malho entrando também por conta da falta de ritmo de jogo do Vitão. Então entra ali no lado direito para dar uma proteção num lado que é muito forte do Fluminense, com o Marcelo e com o Keno. No meio campo, o Johnny retorna depois de ficar quase um mês aí fora. A última partida do Johnny foi na vitória de 2-0 contra o Bolívar no Beira-Rio. Arangues, Maurício e Wanderson, Alan Patrick e o Ener Valencia. É a tendência de time do Inter, e vou dizer também para vocês um pouco do sentimento que eu fiquei aqui dessa cobertura, né, desse dia do Internacional. O René deu uma entrevista coletiva muito boa. Estou citando alguns pontos que ele citou,
sobre o jogo, e eu mesmo fiz a pergunta para ele sobre essa superioridade daqui a pouco do Fluminense, o fato do Flu jogar em casa, mas o fato também do Inter ter jogadores experientes que já têm uma vivência de Libertadores, vários já conquistaram a Libertadores, René, Mercado, Alan Patrick, Bruno Henrique, então são jogadores que têm uma vivência importante dessa competição. Ele disse, olha, eu vim o voo todo pensando, né, na qualidade dos jogadores do Fluminense, no Marcelo, no André, no Keno, no Ganso, mas também temos grandes jogadores no Inter, então tem tudo para ser um grande confronto. A gente aponta um favoritismo mínimo para cada um no jogo de hoje, porque o Fluminense joga em casa, no jogo de volta, porque o Inter joga em casa. E os dois são mandantes também muito fortes, o Kudê, né, quer muito ter a bola, o Diniz também é um cara que não abre mão do seu modelo de jogo, então nós temos tudo para fazer uma grande cobertura e de um grande jogo de futebol hoje à noite, 9h30, a partir deste horário a bola rola lá no Maracanã, um jogo importante e decisivo para as duas partes. Quero dizer, gente, que esse vídeo tem a força da Pronto Smart, que te dá uma série de vantagens. Por exemplo, 15% de desconto em serviço de assistência técnica, incluindo a troca de tela, com o cupom COLAR. Tá? Então lá você tem esse desconto. E também, gente, eu quero dizer que na compra do teu iPhone seminovo, tu ganha uma capinha e uma película. Então aproveita o cupom COLAR e aproveita para trocar de telefone ou fazer a manutenção do teu. Lembrando que a Pronto Smart trabalha com o serviço de teleentrega e de telebusca, tá bom? Pronto Smart, minha parceira aqui, que vai fazer uma diferença absurda aí no teu dia, né? Não sair de casa e ter o telefone consertado. Então, mais ágil nada, né? Pronto Smart pode te ajudar, certo? Eu quero dizer também, gente, que o Fluminense tem dúvidas nesse time. Paulo Henrique Ganso e John Kennedy disputam uma vaga no time, pelo menos é a informação que circula na imprensa do Rio de Janeiro. De fato, o Fernando Diniz vai colocar um time mais defensivo, com o André e com o Alexander no time titular. O provável time, então, com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo, André e Alexander, John Arias, Ganso ou Kennedy, Keno e o Germancano. É o provável time do Fluminense para essa decisão. E é um time, né, muito importante, é um time decisivo e que tem muitos jogadores que podem fazer a diferença, né? Marcelo, Keno, Ganso, Cano. Vamos ver o que acontece, né, nesse jogo, mas de fato é um time que vem com 100%, né, dos seus jogadores, por mais que Arias e Ganso sejam dois jogadores que estejam voltando de lesão. Pra gente fechar, eu quero falar de uma preocupação e de uma notícia ruim no Internacional. Eu quero falar primeiro sobre a notícia ruim. Matheus Dias teve uma lesão, não é uma lesão, é um desconforto muscular na coxa que o tirou desta viagem para o jogo contra o Fluminense. E se vocês forem lembrar, no domingo aqui eu falei com vocês que o Matheus Dias é trabalhado pelo Kudê para ser uma nova venda, né, do Internacional no mesmo molde de Bruno Fux, de Iago, de Praxedes, jogadores que não eram 100% afirmados, mas que acabaram, né, rendendo mais de 100 milhões para os cofres do Internacional, as 3 vendas somadas. O Matheus Dias teve um diagnóstico, né, e a gente sabe que sempre quando vem essa questão do desconforto, logo ali na frente pode ser diagnosticada uma lesão muscular. E o relato que eu obtive é que o Matheus Dias, né, saiu muito chateado do treino da última terça-feira, porque há o risco dele perder a convocação para o Pan-Americano, que será disputado em Santiago, no Chile, com a seleção brasileira. A gente aguarda maiores desdobramentos, mas o Matheus Dias pode ser uma preocupação para o Internacional nas próximas semanas. E para fechar de vez no nosso vídeo, eu quero falar sobre os pendurados. Afinal, a preocupação que tem os dois técnicos. São 3 para cada lado. Inter, Mercado, Alan Patrick e Charles Arangues. E o Fluminense com o Nino, Felipe Melo e o John Kennedy. Ou seja, o Fluminense pode vir a Porto Alegre sem a sua dupla de zaga titular. E o Inter pode jogar no Beira-Rio sem o seu camisa 10 e sem o seu motor. O René foi perguntado sobre isso e disse, olha, o Kudê não falou muito durante a semana sobre a questão dos cartões, até para que o jogador não fique com aquilo no inconsciente, tire um pé no momento decisivo e que acabe, né, fazendo ou deixando de fazer uma falta, né, para matar uma jogada, o que pode ser um fator decisivo, e a gente já viu isso acontecer em Copa do Mundo, por exemplo. Brasil e Bélgica, né, o Fernandinho não mata uma jogada, acaba saindo o gol do De Bruyne. Então,
Eu não tenho o que fazer. Se tomar o terceiro cartão amarelo, levou, né? O importante é que o Inter consiga uma vitória ou um resultado positivo para decidir no Beira-Rio na próxima quarta-feira, com mais de 50 mil pessoas em uma grande festa que o torcedor colorado está aprontando. Certo? Aquele abraço, turma, e não esquece de passar na KTO.com, odds abertas, né, pro jogo de hoje. Tem também semifinal da Copa Sul-Americana entre o Defensa e Justiça, né, que joga defendendo o seu campeonato aí, né? O Defensa e Justiça já é campeão da Copa Sul-Americana, se a gente for parar para ver, né? Em outro momento. Então é um time que geralmente tem esse favoritismo, né, em relação ao seu adversário, que é a LDU de Quito, que acabou tirando o São Paulo dentro do Morumbi. E claro, né, tem a semifinal envolvendo o Internacional. Meu palpite KTO é 1-1, certo? Aquele abraço e a gente se vê. Não vai embora sem deixar o teu like, sem ativar as notificações e também, né, se inscrever aqui no canal. Aquele abraço, turma. Fui!